Hoje nós vamos discutir progressão geométrica, em particular, termo geral de uma PG, ok? Muito bom. Nós sabemos que a sequência 2, 5, 8, 11 é uma progressão aritmética. Só para recordar, o que é uma progressão aritmética? É uma sequência de números reais na qual qualquer termo a partir do segundo menos o anterior sempre é uma constante. Então, 5 menos 2 é 3, 8 menos 5 é 3, 11 menos 8 é 3. Essa é uma progressão aritmética e essa constante 3 recebe o nome de razão e normalmente nós a representamos utilizando a letra R, tá? Note que para que eu possa obter o termo seguinte, bastaria, por exemplo, adicionar ao 11 a razão que é 3, obtendo então 14, tá? E a PG? A PG é uma sequência de números reais também. Entretanto, é uma sequência de números reais na qual qualquer termo a partir do segundo dividido pelo anterior resulta em uma constante. Nesse caso, teríamos 6 dividido por 2 dá 3, 18 dividido por 6 dá 3, 54 dividido por 18 dá 3. Essa sequência é uma progressão geométrica na qual a razão representada pela letra Q é igual a 3, tá? Percebam que, enquanto numa PA, a partir do primeiro termo, eu adiciono a razão para obter os termos seguintes, na PG, a partir de um primeiro termo, eu o multiplico pela razão para obter os termos seguintes. 2 vezes 3 é 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54 e assim sucessivamente, ok? Muito bom. Então, numa PG, nós teríamos algo do tipo, primeiro termo, que é o índice 1. Para obter o segundo termo, eu simplesmente multiplico o primeiro termo pela razão. Se eu multiplicar o primeiro termo pela razão, eu obtenho o segundo termo. Agora, se eu multiplicar esse segundo termo pela razão, eu obtenho o termo seguinte. O segundo termo é a índice 1 vezes Q. Multiplicando pela razão de novo, ficamos com a índice 1 vezes Q ao quadrado. Então, o termo seguinte, terceiro termo da progressão geométrica, seria o índice 1 vezes o Q ao quadrado. Para obter o próximo, basta multiplicar esse índice 1 vezes Q ao quadrado por Q novamente. Então, ficaríamos com a índice 1 vezes Q ao cubo. E assim sucessivamente, certo? Observem que o termo que aqui está é o segundo termo da sequência, o índice 2. Esse seria o terceiro termo, o índice 3. E aqui nós temos o quarto termo, o índice 4. Tá? Observamos então que numa progressão geométrica, o segundo termo é o primeiro termo vezes a razão. De onde eu tirei isso? Daqui, ó. O índice 2 é o índice 1 vezes Q. Já o terceiro termo é o índice 1, observe lá na sequência, vezes o Q ao quadrado. O terceiro termo é o índice 1 vezes Q de queijo ao quadrado. O quarto termo é igual ao índice 1 vezes Q elevado ao cubo. Muito bom. Olha como depende um pouco de bom senso, né, a compreensão disso aqui. Olha só. Se eu estou na primeira posição e quero chegar à segunda, eu preciso pular uma posição. Para isso, eu vou precisar de uma razão. Cada vez que eu uso a razão, eu pulo uma posição. Então, se eu estou na primeira posição e quero chegar à segunda, eu preciso de uma razão. Se eu estou na primeira posição e quero chegar à terceira, eu vou precisar pular duas posições e, portanto, terei que usar duas razões. Se eu estou na primeira posição e quero chegar à quarta, quantas posições terei que pular? 4 menos 1, faltam 3 posições, portanto, 3 razões. Então, observe que 4 menos 1 dá 3. 3 menos 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Em outras palavras, o expoente da razão parece que é a diferença entre os dois índices.
Seguindo esse raciocínio, o A índice 5 seria igual ao A índice 1 vezes a razão elevada à quarta. Eu preciso pular 4 posições. Assim sendo, o A índice n de Nair é igual ao A índice 1 vezes a razão elevada a um determinado expoente. E o expoente da razão é a diferença entre os dois índices. Nesse meu exemplo seria 5 menos 1, mas aqui é n menos 1. N menos 1, a diferença entre os dois índices. Essa relação me permite encontrar qualquer termo da PG, desde que eu tenha o primeiro termo e a razão. Se eu tenho o primeiro termo e a razão, eu acho o termo que eu quiser. Tá certo, pessoal? Tudo bem até aí? Bom, seguindo esta linha de raciocínio, podemos afirmar que o A índice 10 é igual ao A índice 1 vezes a razão elevado à nona, certo? E o A índice 10, ele seria igual ao A índice 2 vezes a razão elevada a quanto? Ora, pessoal, se eu estou na primeira posição, quero chegar à décima, eu preciso pular 9 posições, preciso então de 9 razões. Já da segunda posição para a décima, eu preciso de uma posição a menos, uma razão a menos, portanto, apenas 8, certo? Agora, olha que curioso, 10 menos 1 continua dando 9. 10 menos 2 dá 8. Me parece que o expoente da razão continua sendo a diferença entre os dois índices, mesmo que eu não utilize o A índice 1. Em outras palavras, eu posso dizer que o A índice 10 é, na verdade, o A índice 3 vezes a razão elevado à sétima. Assim sendo, o A índice 51 seria igual ao índice A índice 21 vezes a razão elevada a 51 menos 21, 30. É claro, se eu estou na 21ª posição, quero chegar à 51ª, faltam 30 posições, portanto, 30 razões. Sendo assim, o A índice N de Nair é igual ao A índice M de Maria vezes a razão elevada à diferença entre os dois índices. Neste exemplo, 51 menos 21. No exemplo anterior, 10 menos 3. E aqui, N menos M. Esta fórmula que eu acabei de deduzir, ela nos permite, pessoal, relacionar dois termos quaisquer de uma PG, notem bem, um termo, mais um termo, dois termos quaisquer, e a razão dessa progressão geométrica, né? Então, eu relaciono dois termos quaisquer e a razão. Notem que a primeira formulinha é um caso particular da segunda, porque se na segunda eu escrever aqui A índice 1, se eu colocar 1 no lugar do M, aqui também vai aparecer 1. Ficaríamos então com essa sentença, tá? Então, eu não vejo necessidade, né, de se preocupar em decorar, porque é tudo muito razoável, depende, como eu disse, de bom senso. Entretanto, se você é do tipo que quer decorar, decore essa, porque a primeira é um caso particular dessa aqui. Entretanto, é importante saber que qualquer termo pode ser escrito em função do primeiro e da razão, certo? Tudo bem até aí? Então vamos nos divertir um pouco, não é, pessoal? Primeira questão: calcular o nono termo da progressão geométrica. Ok. Trata-se de uma PG na qual o primeiro termo é igual a 2 e a razão que de queijo eu posso obter dividindo um termo pelo anterior. Ao dividir qualquer termo pelo anterior em uma progressão geométrica, eu encontro a razão, que nesse caso é 3. E nós queremos o nono termo. Nós sabemos que o nono termo pode ser o primeiro termo, que é conhecido, vezes a razão que é de queijo, que eu também conheço, elevado a 9 menos 1, tá? Que é 8, né? Então, o A índice 9 é igual ao primeiro termo 2, vezes a razão 3, elevado à oitava. O A índice 9 é igual a 3 à oitava pode ser calculado raciocinando da seguinte maneira. Observe que 3 à oitava é o 3 à quarta, vezes o 3 à quarta, e 3 à quarta é 81.
Então, multiplicando o 81 pelo 81, nós temos o 3 à oitava. Pois bem, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 8 é 8. 8 vezes 1 dá 8, 8 vezes 8, 64. Somando, 1, 16 vai 1, 5, 6.521. Então, nós temos 2 que multiplica 6.521, não, perdão, 6.561. Agora, eu vou multiplicar esse número, 6.561, por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Vai 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. 13.122. Então, o A índice 9, o nono termo dessa PG é 13.122. Ok? Prontinho. Foi tranquilo, né? Próxima questão. Calcular o quarto termo da progressão geométrica. Quarto termo da progressão geométrica que aí está. Note que o primeiro termo, pessoal, primeiro termo da minha progressão geométrica é igual a 243. E 32 é o sexto termo. Aqui eu tenho o A índice 5, sexto termo vale 32, portanto eu tenho o sexto termo, o A índice 6, que é igual a 32. Para que possamos encontrar o quarto termo, é preciso antes termos a razão. Nós sabemos que o A índice 6, que é conhecido, pode ser o A índice 1, também conhecido, vezes a razão Q de queijo elevado à quinta. Estou considerando aqui dois termos conhecidos por nós, o A índice 6 e o A índice 1. Isso vai nos permitir encontrar a razão da PG, certo, pessoal? Bom? Então, o A índice 6 é 32, o A índice 1 é 243. Tudo isso vezes o Q elevado à quinta. Isolando o Q à quinta, temos que a quinta igual a 32, dividido por 243. Muito bem, então, que a quinta é igual a 32 sobre 243, né? O 32 é 2 elevado à quinta. E o 243, decomposto, é o 3 elevado à quinta. Extraindo a raiz quinta em ambos os membros da igualdade, conclui-se que a razão é igual a 2/3. Então, a razão da nossa progressão geométrica é exatamente igual a 2/3. E agora sim podemos calcular o quarto termo da nossa PG. Lembrando que o quarto termo é o primeiro termo vezes a razão elevado ao cubo. O quarto termo, então, é o primeiro termo, que vale 243, vezes a razão, que é 2/3 elevado ao cubo, certo? Bom, o quarto termo é igual a 243 é igual a 3 à quinta, vezes 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. A índice 4 é igual a 3 à quinta dividido por 3 ao cubo resulta em 3 ao quadrado, que é 9. 9 vezes 2 ao cubo é 8. 8. E 9 vezes 8, salvo erros brutais de cálculo, resulta em 72. Tá bom? Próxima questão. Suponha que em um portal da internet o número de participantes de um bate-papo virtual varie a cada hora segundo os termos de uma progressão geométrica. Considerando o período das 22 horas às 5 horas da manhã, então, se às 24 horas havia 3.645 pessoas nas salas de bate-papo e às 2 horas da manhã havia 405, é correto afirmar que às 5 horas da manhã a quantidade de internautas nas salas de bate-papo era um número. Muito bem. Então, espera um pouquinho só. 3.645 pessoas
às 24 horas. 24 horas, certo? Depois, 1 hora da manhã, não sei quantas pessoas estavam lá, mas às 2 horas da manhã, 405 pessoas. Não é isso? Depois, às 3 da manhã, não sei quantas eram as pessoas. 4 da manhã, também não sei. E eu quero saber quantas pessoas estavam lá às 5 da manhã. Lembrando que, olha aqui, ó, o número de participantes de um bate-papo virtual varia a cada hora segundo os termos de uma progressão geométrica. Portanto, nós temos aqui os termos de uma progressão geométrica, sendo que aqui eu teria o A índice 1, primeiro termo, aqui o A índice 2, aqui o A índice 3, aqui o A índice 4, esse seria o A índice 5 e esse é o A índice 6, termo que nós estamos procurando. Primeiro passo, encontrar a razão. Nós conhecemos o terceiro termo e conhecemos o primeiro, portanto, vamos utilizá-los para encontrar a razão. Já sabemos que o índice 3 é igual ao índice 1 vezes a razão elevada ao quadrado, certo? Tá bom? Tudo bem? Então, nós teríamos aqui o A índice 3, que é 405, igual ao A índice 1, que é 3.645, vezes Q elevado ao quadrado. Agora, o Q ao quadrado, ele é igual ao 405 dividido por 3.645. Vocês estão acompanhando? Tá? Se eu dividir o 405 por 405 dá 1, e se eu dividir 3.645 por 405 vai dar 9. Então, nós temos que o Q ao quadrado é igual a 1 sobre 9. Que número ao quadrado dá um nono? Na verdade, eu teria mais ou menos 1/3, né? Mas, como os valores da nossa PG são todos positivos, eu vou considerar a razão positiva. Portanto, a razão é igual a 1/3. Muito bem, tendo a razão que é 1/3, vamos em busca do sexto termo, né? Procuramos o sexto termo dessa progressão geométrica. O sexto termo, para encontrá-lo, eu posso tanto usar o terceiro termo como o primeiro, tá? Vocês podem ficar à vontade. Então, por exemplo, o sexto termo seria o primeiro termo, que é o A índice 1, vezes a razão Q de queijo, elevada à quinta, tá? O sexto termo, então, é igual a 3.645 vezes a razão, que é igual a 1/3, elevado à quinta potência. Muito bem. O sexto termo é igual a 3.645 vezes 1 à quinta é 1, certo, pessoal? E quanto é o 3 à quinta? 3 à quarta é 81, 3 à quinta, 243, tá bom? Se efetuarmos esse cálculo, 3.645 vezes 1, que é 3.645, dividido por 243, nós vamos encontrar 15. Então, o sexto termo, ou seja, a quantidade de pessoas, né, nesse bate-papo, nesse chat, às 5 horas da manhã, é igual a 15. A quantidade de pessoas, 15. Quadrado perfeito? Não. Divisível por 7? Não. Múltiplo de 15? Sim. Alternativa C. Aí, turma. Próxima questão. O artigo Uma estrada, muitas florestas relata parte do trabalho de reflorestamento necessário após a construção do trecho sul do rodoanel da cidade de São Paulo. O engenheiro agrônomo Maicon de Oliveira mostra uma das árvores, um fumo bravo, que ele e sua equipe plantaram em novembro de 2009. Nesse tempo, a árvore cresceu, está com quase 2,5 metros, floresceu, frutificou e lançou sementes que germinaram e formaram descendentes, perto da árvore principal. O fumo bravo é uma espécie de árvore pioneira que cresce rapidamente, fazendo sombra para as espécies de árvores de crescimento mais lento, mas de vida mais longa. Este artigo foi tirado de uma pesquisa da FAPESP, que foi publicada em janeiro de 2012. Tá? O artigo está adaptado.
Considerando que a referida árvore foi plantada em 1º de novembro de 2009, com a altura de 1 decímetro, espera um pouquinho só, 1º de novembro, 2009, com a altura de 1 decímetro, 1 decímetro de altura, e que em 31 de outubro de 2011, sua altura era de 2,5 metros, e aqui cabe uma observação, 2,5 metros. Para eu converter isso para decímetro, basta multiplicar por 10, 25 decímetros, tá bom? E admitindo ainda que as suas alturas ao final de cada ano de plantio, nessa fase de crescimento, formem uma progressão geométrica. Então, peraí. Ao final de um ano, ou seja, 31 de outubro de 2010, se eu considero um ano iniciado em 1º de novembro de 2009, em 31 de outubro de 2010 ele se encerra. E em 1º de novembro de 2010 inicia um outro ano que se encerra em 31 de outubro de 2011. Data em que a altura da árvore era de 25 decímetros, tá bom? Então, vamos lá? Admitindo ainda que suas alturas ao final de cada ano de plantio, nessa fase de crescimento, formem uma progressão geométrica, a razão de crescimento no período de 2 anos foi? Legal. Esse seria o primeiro termo da minha PG, esse aqui seria o segundo termo da minha PG, e esse é o terceiro termo da minha progressão geométrica. Certo, pessoal? Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero encontrar a razão da PG. O A índice 3 é igual ao A índice 1 vezes a razão que de queijo ao quadrado. O A índice 3 vale 25, o A índice 1 vale 1, e o Q ao quadrado é o que eu quero. Ora, pessoal, Q ao quadrado é igual a 25 dividido por 1, que dá 25. A razão é positiva, portanto, eu desprezo a raiz negativa, admitindo Q igual a 5. De acordo, turma? Certo? Q igual a 5, C de sensacional, tá bom? Pronto. Que bonito, hein? Próxima questão. Uma certa espécie de bactéria divide-se em duas a cada 20 minutos e uma outra a cada 30 minutos. Depois de 3 horas, a relação entre o número de bactérias da primeira e o da segunda espécie, originadas por uma bactéria de cada espécie, é? Legal, são 3 horas, né, pessoal? Então tá, vamos fazer o seguinte, olha. 3 horas corresponderiam a 180 minutos. E em 180 minutos, eu tenho quantos intervalos de 20 minutos? Eu tenho 9. 9 vezes 20 minutos. 9 intervalos de 20 minutos, certo? Muito bem. Eu tenho uma bactéria da primeira espécie. 20 minutos depois, essa bactéria ela se divide em outras duas. 20 minutos depois, cada uma dessas bactérias se divide em outras duas, portanto, passamos a ter 4. 20 minutos depois, cada uma dessas bactérias se divide em outras duas, portanto, passamos a ter 8. Certo? E assim sucessivamente.
Muito bom. Agora, olha só. Eu tenho uma PG de razão 2, isso é um fato. E note que após o primeiro intervalo de 20 minutos, eu tenho o segundo termo da PG. Primeiro intervalo de 20 minutos, segundo termo. Após o segundo intervalo de 20 minutos, eu tenho o terceiro termo da PG. Note que segundo intervalo, terceiro termo. A diferença entre os dois valores é uma unidade. Segundo intervalo, terceiro termo. Terceiro intervalo. Após o terceiro intervalo, teríamos o quarto termo. Terceiro intervalo, quarto termo. A diferença é de uma unidade. Então, após o nono intervalo, eu teria o décimo termo, que é o que eu quero nesse caso. No caso da primeira progressão, eu quero o décimo termo, certo? Tudo bem? Muito bom. Agora vamos pensar na outra sequência. 3 horas, todos sabem, 3 horas. 180 minutos. E em 180 minutos, quantos intervalos de 30 minutos eu tenho? 180 minutos corresponde a 6 vezes 30 minutos. Portanto, temos 6 intervalos de 30 minutos. Muito bom. Essa segunda espécie é tal que eu tenho uma bactéria, após o primeiro intervalo de 30 minutos, ela se divide em outras duas, após o segundo intervalo, ela se divide em outras duas, após o terceiro intervalo, em outras duas, e assim sucessivamente. Agora notem, ó, após o primeiro intervalo, estão acompanhando? Após o primeiro intervalo, segundo termo da PG. Após o segundo intervalo de 30 minutos, terceiro termo da PG. Após o terceiro intervalo, quarto termo. A diferença entre os dois valores, intervalo de 30 minutos e termo da PG, ainda continua sendo de uma unidade. Então, após o sexto intervalo, teríamos o sétimo termo da PG. Certo? Bom, em ambos os casos a PG tem razão 2. Então, no primeiro caso, eu quero o décimo termo. E o décimo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão que é de queijo elevado à nona. Então, o décimo termo é igual ao primeiro termo, que é 1, vezes a razão, que é 2, elevado à nona. Então, o décimo termo é exatamente igual a 2 à nona. Prontinho? 2 à nona. No caso da outra sequência, nós temos, eu quero o B índice 7. B índice 7 é o B índice 1 vezes a razão. Essa razão eu vou representar por Q índice 1, tá? Aliás, eu vou só para diferenciar uma da outra, tá bom? Elevado à sexta, tá? Então, nós teríamos que o B índice 7 é o primeiro termo, B índice 1 que vale 1, vezes a razão, que é 2, também elevado à sexta. Então, concluímos que o B índice 7 é igual a 2 à sexta, ok? Achamos o sétimo termo desta progressão. Muito bom. Ele pediu a razão entre os dois. Então, eu quero o A índice 10 dividido ou sobre o B índice 7. E isso seria igual ao 2 à nona sobre o 2 à sexta, que resulta em 2 ao cubo. E 2 ao cubo, turma, quanto dá? Dá 8. Então, A índice 10 sobre o B índice 7 é igual a 8. Pronto, que bonitinho. Está aqui. E a alternativa que apresenta isso é a alternativa A.
Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, faça uso do espaço reservado aos comentários, deixe o seu like e até uma próxima oportunidade. Grande abraço a todos. Bom estudo!